Paz, irmãos. É uma alegria estarmos sempre reunidos com o povo que se chama pelo seu nome, que reconhece a sua necessidade de Deus. Estamos aqui não é para demonstrar um para os outros que somos melhores, estamos aqui porque precisamos dele. Não estamos aqui para convencer outras pessoas que aqui é um bom lugar. A gente não precisa fazer isso. Nós precisamos desfrutar do que Deus está proporcionando neste lugar. E há um desafio quando nós, como igreja, estamos formando uma identidade. E a Igreja do Nazareno, em Itu, está formando a sua identidade, criando os valores que vão fundamentar os relacionamentos, que vão determinar como que nós vamos fazer a obra de Deus, com os dons e talentos que Deus está decidindo unir. Essa unidade é do Espírito, é os planos que Deus tem, e a gente ganha sabedoria e maturidade na fé, quando a gente é capaz de perceber qual é a vontade de Deus. E nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente pode se perder. Às vezes a gente pode concentrar um olhar em uma coisa que para a gente é importante naquele momento, e a gente perde a percepção do propósito de Deus. Porque a gente pode fazer coisas dentro e fora da igreja, mas o objetivo de Deus não é nos tornarmos ativistas, senão a gente se cansa, né? Culto na quinta e culto na sexta. Você fala assim, eu tenho que estar na atividade da igreja. Aí você vai falar assim, não, é muita sobrecarga para mim. Você fala assim, não, eu tenho que estar junto com o povo do Senhor. É uma oportunidade de eu evangelizar um amigo. Eu quero estar com meus irmãos amigos e queridos. Então mais um dia junto com pessoas que eu amo. Nossa, isso é bênção. Ter a oportunidade de ouvir Deus falar comigo de novo, experimentar da presença do Espírito dele. Eu não quero perder o que Deus está planejando para mim. Eu não quero ocupar o meu coração com outras coisas que não vão me fortalecer. E o que eu quero compartilhar nessa manhã com a igreja é sobre exatamente o que é que está nos enchendo. Porque como seres humanos nós estamos nos relacionando, convivendo neste mundo, e às vezes nem sempre tudo é muito bom. A gente precisa mapear os relacionamentos que nós temos. Eu quero ajudar você nessa manhã a refletir sobre isso. E mapear é você ser capaz de observar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão bem mais perto, né? Nós temos uns círculos de confiança. Não sei se você já viu uma dessas imagens de como é que nós decidimos que as pessoas andem perto da gente. Desconhecidos, conhecidos, amigos, bons amigos e gente que eu trago para minha intimidade. E isso é natural, a gente não precisa falar, né? A gente não faz rodinha, não tem uma medida, não é metros. Não dá para você, a gente não fica parando para pensar, mas nós naturalmente fazemos isso. Temos pessoas que nós não conhecemos, a gente fica com os dois pés para trás. De repente a gente vê um padrão de comportamento, que alguém age de alguma maneira, dispara um gatilho na gente, e aí você se lembra de uma situação que aconteceu em outro lugar, com outra pessoa, e aí você fala assim, nossa, isso aqui é perigoso, essa pessoa aqui pode ser um problema para mim. E aí nós não permitimos que Deus os use, porque a gente entra dentro do padrão comportamental humano, e não criamos oportunidade para a unidade. Nós não criamos oportunidade para ser instrumento de Deus. Nós não estamos sensíveis para a voz do Espírito Santo. E aí começamos a agir de maneira tão natural e saudável, porque é isso mesmo. Se eu não confio numa pessoa, não tem por que eu trazer para dentro da minha casa.
Não tem para eu trazer para a minha intimidade? Quantas pessoas a gente vê que, em algum momento, claro que de maneira sobrenatural, Deus usa algumas pessoas, eu já vi isso acontecendo. Pessoas vão lá, pega, cara, está no meio da rua, largado, do nada, e Deus fala assim, vai trazer para dentro da minha casa, esposa e filhos dentro de casa. E você fala assim, cara, você traz um homem que você não conhece, estava largado na rua, para cuidar dele dentro da sua casa. Para eu fazer um negócio desse, tem que vir um anjo do céu e dizer assim, vai meu filho, olha aqui, olha. Tem que ter uma revelação muito clara para eu tomar uma decisão como essa. Mas tem alguns que são impulsionados por Deus e Deus os preserva. Mas a gente já ouviu histórias ruins, gente que traz pessoas para a sua intimidade, que ainda não mereciam essa confiança. E nesses relacionamentos, circunstâncias, nós precisamos identificar. Você está mapeando aí, como é que é lá na sua casa? Como é que é lá no seu trabalho, na sua escola, na sua jornada no trânsito? Tem situações em que nós nos desgastamos, cansa a gente. Pessoas que sugam, já viu aquelas pessoas que sugam você? Só exigem, não te oferecem nada. E o tempo todo estão sempre demandando que você ofereça alguma coisa. E é assim, você vai encontrar no mundo pessoas assim, dentro da família, no ambiente profissional, nos lugares onde a gente passa, pessoas que desgastam a gente, que mexem emocionalmente, nos deixam sem forças. Contrapartida, nós também vamos estar em lugares com as pessoas e vamos saber que tipo de influência nós exercemos sobre elas. Será que nesse ambiente aquela pessoa é que me desgasta? E será que naquele outro ambiente não sou eu que estou desgastando alguém? Não sou eu que estou com uma demanda, porque daqui foi solicitado, eu ofereci tudo que eu tinha e que não tinha, e aí de repente eu vou para aqui, em outro relacionamento dentro de casa, e aí eu exijo tudo aqui, porque eu gastei tudo lá. Situações onde a gente fica no limite de tensão, de irritação, de frustração, de incômodo. Então a gente fica nessa oscilação entre nos enchermos e nos esvaziarmos, né? O copo aqui não está cheio não, mas é o suficiente para eu matar a sede deste momento. Mas não é a quantidade de água que eu preciso para a minha vida inteira. E nós estamos nessa troca, porque relacionamentos, ou a gente está oferecendo, um bom relacionamento é aquele onde a gente dá e recebe, né? A reciprocidade é uma coisa muito importante no relacionamento entre seres humanos. É muito desafiador alguém dizer assim, eu estou dentro de um relacionamento onde eu só dou, não recebo nada de troca. Normalmente quando eu vejo um relacionamento assim, casamentos assim, namoros que começam assim, relacionamento entre pais e filhos que são assim, há uma grande probabilidade deste relacionamento entrar num nível de conflito bem intenso e entrar numa crise que às vezes leva um determinado tempo para acontecer. Só que quando ela acontece, ela vem com um nível devastador daquele relacionamento, e às vezes fica difícil de sustentar depois de uma crise dessa. E se Deus nos dá sabedoria e entendimento, todas essas questões sobre relacionamento, é o que Deus vem para nos dar entendimento espiritual. Porque nós não conseguimos ir contra a nossa tendência natural. Você não consegue mudar quem você é. Tem coisas em você que você gostaria de mudar, sim ou não? Tem, meu irmão? Tem. Eu sei que tem, porque em mim eu gostaria de mudar algumas coisas. Eu não sou um homem muito afetuoso, de carinho, de contato, de toque. E não adianta eu querer forçar a barra. Eu não consigo ser um pastor Rafael. Galera, isso aqui, gente, vai sair um estrago, uma coisa artificial, sem graça. Só que tem coisas que a gente sabe que a gente gostaria de ser diferente. Eu queria ser mais afetuoso,
Dá para acreditar que às vezes um pai consegue passar um mês sem abraçar sua filha? Existe esse tipo de pai? Existem filhos que ficam 2 meses sem ligar para sua mãe, para o seu pai, e não sente saudade e necessidade de fazer isso? Eu queria mudar essas coisas em mim, mas eu não consigo mudar. São características, personalidade, um pezinho no autismo, uma família que reforçou esse padrão de comportamento, um pai e uma mãe que também não conseguiram desempenhar um papel afetuoso, e eles não tinham como fazer diferente, porque eles também não receberam. Eu já compartilhei com os irmãos aqui, quando a gente é filho, a gente olha para o nosso pai e fala assim: nossa, que pai ruim, meu pai é difícil. Aí a gente lembra do pai do outro, principalmente quando é só momentos, né? Eu já falei com os irmãos aqui uma outra vez, com 7 anos de idade eu tinha um amigo que o pai dele era o dono do bar. Nossa, era o melhor pai, o pai dele tinha um bar, guaraná à vontade, doce à vontade. Que pai legal, da hora, doce e guaraná todo dia. Eu queria um pai assim. E aí o meu pai era fraquinho, era bravo, era alcoólatra. E aí você olha para o seu pai e fala: nossa, que pai difícil. Aí você amadurece, cresce, conhece um pouco da história, e aí você descobre que o seu pai não teve pai. Aí você fala assim: nossa, meu pai não teve pai, até que ele foi um bom pai, porque ele nem pai teve. Então o que eu podia esperar dele? Como que nós damos uma coisa que a gente não recebe? Como é que a gente aprende uma coisa que nós não fomos treinados? E a sua casa é um centro de treinamento para a vida, meu irmão. A igreja é outro centro de treinamento para a vida. E eu preciso perceber o quanto eu estou envolvido nesses relacionamentos em que pessoas edificam e estruturam quem nós somos e nos ajudam a lidar com os desafios que existem dentro de nós. E ter a maturidade, porque a maturidade vem nos ajudar a reconhecer os nossos próprios erros, as nossas próprias limitações, e a admirar o valor que o outro tem. Uma das coisas mais lindas da igreja é eu poder olhar para o lado e falar assim: Deus, que coisa linda, obrigado porque o Senhor trouxe fulano de tal aqui, porque eu não consigo fazer o que ele está fazendo, eu precisava de alguém assim do meu lado. Deus, obrigado, Senhor. Reconhecer o valor do outro não tem nenhum problema, porque nós estamos num mundo de competição, mas dentro da igreja a gente não precisa competir. Deus tem os seus planos e propósitos para cada um de nós, e é bom estar num ambiente onde eu não preciso provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. É bom um ambiente onde a gente é aceito e amado, respeitado com os valores que nós temos, as qualidades, os dons que Deus nos dá, e saber que alguém vai exercer misericórdia na hora que eu pisar na bola. Quando nós falhamos, nós não estamos precisando de dedos nos acusando, nós estamos precisando de um abraço, de uma recepção, e dizendo: estamos juntos, e se você cair, eu vou te ajudar você a se levantar. Se você me mostrar o seu sinal de fraqueza, eu não vou usar isso como uma oportunidade para um dia te ferir. E aí a gente cria um ambiente bem saudável de fé. A gente cria um lugar muito bom para se conviver. E a gente leva esse modelo para dentro da nossa casa, porque não tinha isso. Meu pai não tinha o que me dar, a minha mãe não tinha o que dar. Eu fiz uma viagem missionária com a minha mãe, e aí estávamos lá próximo à cidade onde ela conviveu com os pais dela, lá no Nordeste. E o galo cantou de madrugada, e ela falava assim: eu saía com o meu pai para vender lá na outra cidade, quase um dia andando, com 8 anos de idade, ajudando o pai dela a carregar coisas para vender na outra cidade, para sobreviver. Quando o primeiro canto do galo, como é que ela poderia me oferecer outra coisa?
E o Dia das Mães eu estava lá, né, ministrando na igreja. Eu falei assim, nem sei onde a minha mãe está, porque a minha mãe tem rodinha no pé. Ela não para. Ela está em São Paulo, ela está aqui em Atibaia, quando está em Atibaia está em Guarapari, quando está em Guarapari está em Minas. Então, né, eu dei Feliz Dia das Mães, mãe. Não sei onde você está, mas aproveitei o microfone e ela sempre assiste os cultos da nossa igreja. Mandei o Feliz Dia das Mães ali para ela. Meu irmão, e a gente sabe que pessoas podem se relacionar com a gente, vão fazer bem ou vão fazer mal. Pessoas que vão dizer coisas que nos ajudam e vão ter pessoas que vão tentar nos levar para baixo. Ter palavras de bênção. Tem gente que tem palavras de maldição para dar, infelizmente. A gente não pode ignorar essa realidade. Agora o grande problema é que às vezes a gente dá mais valor e ênfase para a palavra ruim do que para a palavra boa. Você pode ter 4 amigos que te elogiam, que gostam de você, e aí 2 deles te criticam. E aí o seu estado emocional não é pelos 4 que te elogiaram. Você fica firmado nos 2 que te criticaram. E aí você não compartilha que os 4 te elogiaram. Oh, falaram mal, falaram bem de mim. Normalmente a gente vai falar, nossa, sabe fulano? Fulano falou mal de mim. Você não sabe o que ciclano diz. Quando eu fui me tornar o titular da igreja, a igreja tinha que escolher e votar. E na época a gente tinha 52 membros. E aí fizeram a votação. E aí 50 validaram, né, o reconhecimento como meu papel como pastor titular naquela igreja em 2012. E aí uma das minhas filhas falou assim, pai, você não quer saber quem é essas 2 pessoas que não querem que você seja o pastor da igreja? Eu falei, não filha, tem 50. E está tudo bem. Porque nem todo mundo vai estar afinado e alinhado um com o outro. Nem todo mundo tem a mesma perspectiva sobre gostar ou não de alguém. E eu também não poderia fazer da minha vida o foco, falar assim, quem são essas 2? Elas vão ter que gostar de mim na marra. Talvez o receio, a insegurança e uma forma de ser que não agrade, né? Se eu tenho uma maneira de ser, as pessoas vão começar, esse pastor é muito fechado, conversa muito com a gente, ele é muito sério, não sorri para ninguém. E aí, tá tudo bem, como é que eu posso dizer que eu tenho, né? Aí eu vou tentar ser alguém que eu não sou para agradar algum. Mas eu estou falando sobre essas questões de relacionamento que a gente não consegue resolver. E não dá para a gente querer resolver com a nossa própria força. O nosso jeito de ser não resolve todos os problemas que estão dentro da nossa casa. Tem padrões de comportamento que a gente vê nos nossos filhos. Olha lá, está se repetindo. Eu não queria que meu filho fosse desse jeito. Você já conseguiu ver traços nos seus filhos que você fala assim, nossa, eu sofri com isso. Eu não queria que os meus filhos sofressem com isso. Mas você não tem como mudar isso. Não está na minha mão, não está na sua mão. Essa capacidade de lidar com personalidade. Nós moldamos de forma intencional, mas nós não sabemos qual é o resultado. E a palavra ministrada nessa manhã é sobre o Espírito Santo. Porque já que nós nos esvaziamos e nos enchemos emocionalmente, circunstancialmente, pessoas impactam a nossa maneira de viver, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Ele sim pode mudar o que nenhum de nós pode mudar. Pedro e João foram curar um paralítico lá na porta do templo. Eles estavam, a palavra de Deus diz assim, eles estavam cheios do Espírito Santo e anunciavam as boas novas. E sabe o que aconteceu com eles? Eles foram presos. Os relacionamentos às vezes não trazem a resposta que nós queríamos. Nossa, eles estavam agradando a Deus. Nossa, eles foram instrumentos do Senhor para que um homem que não andava começou a andar. E a liderança da igreja fez o que com eles? Prendeu os caras. Dá para entender um negócio desse? Às vezes
Quem está na liderança não é capaz de reconhecer o que Deus está fazendo. E isso é um grande problema. E isso acontece dentro de igrejas. Às vezes a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo dentro da nossa própria casa. Porque estamos com o nosso olhar tanto numa coisa, esquecemos de observar aquilo que é importante. O que é que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos? O que é que Deus está fazendo na vida da minha esposa? O que é que Deus está fazendo na vida do meu marido, dos meus pais? Eu tenho sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Santo e ter um discernimento, né, como algum louvor que a gente canta assim: Senhor, abre os olhos do meu coração. Usamos essa figura de linguagem para dizer que temos que ter um olhar diferente daquilo que é o natural, daquilo que é o óbvio, daquilo que está diante dos nossos olhos. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Romanos 1, 28 a 31 diz assim, que os homens desprezam o conhecimento de Deus, e eles os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios, olha só, e aí eu quero te alertar, nessa manhã, a palavra hoje, nessa manhã, é sobre o que é que está te enchendo, e o que é que esvazia você. E se você está se enchendo, a próxima pergunta que você tem que fazer para você é: eu estou me enchendo do quê? Do que é que está cheio o meu coração? Do que é que está cheio a minha mente? O que é que está cheio dentro de mim? Quais são as vontades? Quais são os desejos? Porque Deus entregou à humanidade, Romanos 1, 28 a 31 diz que a humanidade está cheia. Cheia do quê? De toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Eu estou com a versão NVT. Eles estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. Eu espero que você não esteja cheio dessas coisas. Mas estar dentro da igreja não garante que você não se encha dessas coisas. Porque nós temos um padrão comportamental que é filtrar aquilo que queremos ouvir. E mais do que aquilo que queremos ouvir, aquilo que decidimos guardar. Já viu aquela pessoa que pega um pastor pregando, e o pastor tem um hábito de, né, um padrão de comunicação, que é um ruído. Significa que ele repete aquilo em alguns momentos, e aí a pessoa fica lá: nossa, pastor, hoje ele pregou, e ele falou 15 né. E em vez de você guardar o conteúdo entre os 15 nés, você preferiu guardar os 15 né? Ou aquele pastor que fala aleluia e glória a Deus. Não, o pastor falou 20 aleluia e glória a Deus. Mas e o que ele falou no meio dos 20 aleluia e glória a Deus? Você guardou. Não guardou a referência à Bíblia, mas contou o número de aleluia e glória a Deus. Quem fez isso? Foi você. Às vezes algo acontece, né? Alguém dá um tropeção no teu filho, você fala assim: nossa, chutou meu filho. E aí cria uma confusão entre os, né? Criança começa a se achegar, daqui a pouco, né? As coisas acontecem, né, meu irmão? Quando vai aumentando, os problemas também aumentam. As dificuldades também surgem. Ah, o fulano, o filho do filho não sei de quem não gosta do meu filho. E aí começa a criar aquela tensão. E em vez de a gente olhar aquilo que nos une, nós começamos a observar aquilo que nos incomoda. Será que nós estamos nos enchendo da presença de Deus? Porque olha só, quem é cheio de todas essas coisas, e aí Paulo fala como é que vai ser o comportamento dessas pessoas. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis.
Não tem como eu me encher de uma coisa e ter um padrão de comportamento que não vai ser refletido na maneira com que eu me relaciono. E é por isso que a Bíblia diz para nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Desculpa, irmãos. De meditarmos essa palavra de dia e de noite. E a palavra de Deus diz para nós: guarda o teu coração, porque é de lá que estão as fontes para a vida, ou onde surgem todo tipo de pecado. Jesus alertou: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Cheios do quê? As pessoas estão te esvaziando. Será que as boas novas que os apóstolos estavam anunciando, que Jesus veio para salvar, para curar e derramar o seu poder sobre os que creem, lá onde tudo começou, com o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, Deus disse: aguardem em Jerusalém até que vocês do alto sejam revestidos de poder. Para todas essas coisas que eu refleti com vocês no início dessa ministração, não existe psicologia que consiga alterar o resultado. Não existe esforço, disciplina que consiga alterar o padrão de comportamento. Você pode controlar os seus impulsos, você pode controlar a maneira com que você reage, mas você não consegue transformar quem você é. Nós precisamos que Deus entre na nossa vida e assuma o controle. E o poder do Espírito Santo, ele aperfeiçoa a personalidade que nós temos. Não é que Deus vai transformar alguém super introvertido numa pessoa extrovertida, a não ser que seja um bloqueio emocional. E aí na hora que esse bloqueio emocional é desfeito, a personalidade que ela tinha vem em evidência. Mas na maioria das vezes, Deus vai aperfeiçoar que Ele fez quem somos, a nossa história, com o nosso jeito de ser. E Ele vai, e é lindo a presença do Espírito Santo. Eu não sei se você desfruta disso, e você precisa desfrutar de ter o Espírito Santo sobre sua vida. E Ele está no lugar certo, que é a prioridade. Ele é o número 1 dentro de você. E aí Ele pega as qualidades que você tem. Você já viu quando você joga uma luz num lugar, num jardim, né? Aquele jardim à noite, você bota aquela luz no jardim à noite, fica aquela evidência de algo lindo. E o Espírito Santo na nossa vida é isso. Ele faz a gente ficar lindo. Aqueles defeitos, aqueles padrões de comportamento destrutivos, todos sob o domínio dele, tudo lá, sob o controle poderoso dele. E os seus dons e talentos indo para fora, evidenciando, manifestando o amor, a graça de Deus, tocando corações e agindo de maneira sobrenatural sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Isso é lindo demais, meu irmão. Você precisa desfrutar disso. De onde você está, a glória do Senhor refletida na sua vida. E as pessoas querem estar por perto, querem ouvir o que você tem para dizer, querem estar perto com a sua família, querem estar aqui na igreja, querem estar nesse ambiente de presença de Deus, porque Ele pode transformar o que a gente não pode. Ele pode tratar das feridas do mais profundo da nossa alma. E eu não vou ser aquele filho revoltado que fala assim: meu pai não me deu carinho, minha mãe não conseguiu. E viver olhando para o passado e culpando as outras pessoas, em vez de se colocar na mão do Senhor e falar assim: transforma, Senhor, preenche, Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Mas é o que eu disse, às vezes nós estamos indo para a igreja e temos só saciado a sede do momento. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você transporte. Vamos falar juntos? Deus quer que você transporte. Ser cheio não é só cheio até onde eu acho que tem que ser. Não, tá bom, agora a casa tá bem, a família tá bem, tá tudo bem. Não é porque tá bem. É porque é a vontade de Deus. Eu não posso me acomodar com o mais ou menos. Eu tenho que querer o mais, o melhor de Deus.
Eu quero estar preparado para aquilo que Ele planejou para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Meu irmão, você está preparando o seu filho para o melhor que Deus tem para a vida dele? Ou você está sendo iludido e preparando ele para se dar bem nesse mundo? Às vezes a gente ouve uns absurdos dentro da igreja. Meu pai, meus filhos, não. Meu filho nunca vai se envolver com ministério, com essa coisa de igreja. Ser pastor, misericórdia, está amarrado. Vivendo um sufoco. Passando perrengue. Não, esse menino vai ser advogado, vai ganhar muito dinheiro, vai comprar uma casa linda no campo para quando eu tiver velhinho eu poder ir passar uns final de semana lá. Você está preparando sua família para viver o melhor. Qual é o melhor? Eu não sei, você que diz. Qual é o melhor? O que é bom? Você está enchendo os seus filhos de sonhos. Você está enxergando as qualidades deles, conversa logo cedo. Filho, você é bom nisso. Deus pode te usar, Deus vai te abençoar. Você tem que se dedicar. Você incentiva. Você é o marido que apoia a esposa? Ou vocês são aqueles que ficam trocando farpadas quando as coisas dão errado na maior parte do tempo? Vez outra a gente tem que ficar brincando lá. Nós somos do mesmo time, hein? É do mesmo time. Não estamos jogando contra, não. Lá em casa não é do contra. Todo mundo é do mesmo time. Aqui na igreja, todo mundo é do mesmo time. Nós não jogamos contra. Nós estamos indo na mesma direção, para o mesmo alvo, para o mesmo propósito. E claro que em relacionamentos nós vamos nos desgastar. Nós vamos às vezes incomodar o outro, às vezes a gente vai interferir, e é por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Deus planejou que os seus discípulos sejam cheios do Espírito Santo. A igreja começou assim. Ele disse assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, para serem minhas testemunhas. Esse é o plano para você e para mim, meu irmão. Precisamos permanecer na presença de Deus, para nos enchermos dele, para que mesmo que a gente tenha que sair do nosso centro de treinamento, o que acontecer lá fora não afete a nossa maneira de ser, não altere o nosso interior. A maldade está cercando a humanidade, os homens estão se corrompendo. Nós lembramos aqui Romanos, lembre-se disso. Esse é o mundo que está à nossa volta, são pessoas cheias dessas coisas. E eu preciso estar blindado com a presença de Deus, com a sua palavra. E eu não preciso temer ir no meio da escuridão. E se o seu trabalho é um ambiente de escuridão, você vai ser a luz que vai iluminar este lugar. Você vai ser a luz que vai iluminar a sua casa, a sua família, os amigos. É com essa glória de Deus aqui. Atos 2:4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é isso que precisa acontecer comigo, precisa acontecer com você. Nós precisamos sair desse centro de treinamento cheios do Espírito Santo. Nós devemos estar nos apoiando mutuamente. Poder para testemunhar e engrandecer o nome de Jesus, exaltar o Cristo. Nós não estamos aqui para exaltar organização, igreja, líderes, esquemas humanos, porque o que Deus tem para realizar é algo incrível e lindo, meu irmão. Quando nós nos apegamos àquilo que é o óbvio, nos frustramos, e aí às vezes desanimamos de nos envolver. Quando uma decepção nos atingiu, ficamos feridos, e ficamos receosos e recuados, quando precisávamos estar como discípulos de Jesus, assim: eis-me aqui, Senhor, me usa. Eu quero servir o Senhor, eu quero amar o meu próximo, eu quero expressar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Eu quero ser o canal da tua bênção na vida de outra família, Deus. Você quer ser isso, meu irmão? Isso é lindo. É maravilhoso quando você se sente parte do plano de Deus. Eu estou celebrando com vocês a vitória aqui. Anos depois eu vou poder contar para os meus netinhos: você lembra aquela igreja de Itu? Vamos lá visitar. Eu estava lá no começo, eu participei daquilo que Deus estava fazendo. Foi uma bênção gloriosa. A gente vai ter testemunho para compartilhar, porque eu quero participar do que Deus pode fazer.
todo vai ser, se eu não estivesse lá, como é que as coisas iam acontecer? Meu irmão, nós somos uma pequena parte do que Deus está fazendo, mas eu celebro a pequena parte que me cabe. Eu me alegro em cumprir o plano de Deus. Eu me regozijo em poder testemunhar e engrandecer o nome de Jesus. Nós somos chamados, e logo que Pedro e João foram presos, Atos 4, de 9 a 10, eles são questionados por essa liderança. Somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Eles não recuaram, meu irmão, porque às vezes a gente vai enfrentar circunstâncias difíceis. Vão ter pessoas que vão questionar o nosso compromisso, a nossa dedicação. Às vezes nós mesmos podemos nos questionar. Temos que ter cuidado, sim, porque não devemos nos envolver em atividades que nos desgastam. Porque quando a igreja começa a se mover, eu preciso estar atento, porque o importante não é os movimentos, mas são as pessoas que estão se movimentando juntos. E o importante não é o que se está fazendo, mas são as pessoas que estão envolvidas. E o como eu estou envolvido nisso. E o quanto eu sou instrumento da vontade de Deus para que isso aconteça. E eu me encho da presença dEle. E Ele preenche o que não tem em mim. E Ele me ajuda a me encher quando eu tenho relacionamentos que só me desgastam. E às vezes a gente sabe que é assim mesmo. Tem gente que vai ter que voltar para casa e não vai ter o que receber lá. E a gente precisa ser suporte e apoio para essas pessoas. Talvez aqui seja o único abraço que alguém recebe numa semana, sabia? Porque talvez ele não receba abraço lá na casa dele. Talvez seja o único lugar que ele entra e receba um sorriso quando ele chegou. Porque nos outros lugares ele é tratado com um olhar de menosprezo, de indiferença. E o pior, que é como se ele nem existisse. E aí Deus nos usa para ser instrumento dele. E você pensa assim que aquelas pessoas mais tumultuadoras são os problemáticos, né? Minha esposa professora, e aí ela sempre compartilha comigo, né? A gente vira ouvinte, eu viro o auxiliar de classe lá em casa. Não, porque o fulano de tal, porque o Pedrinho, porque o Toninho. Nossa, mas você não sabe, fulano, aquela classe A, não sei o que lá, e não sei o que, Não, porque aquele menino é um problema, e não sei o que lá e tal. E quando você descobre, o problema não é o menino, o problema é o que tem lá na casa dele, meu irmão. E aí, se você é capaz de identificar que a pessoa está com uma necessidade, e você é instrumento de Deus para suprir aquela necessidade, aquele menino que é um problema se torna o seu maior admirador. Aquela criança que está recebendo algo que ele estava sedento, ele estava gritando, que alguém o enxergasse, que alguém oferecesse o que ele precisa. E a gente precisa sair por aí, meu irmão, com essa antena ligada do Espírito Santo, e olhando para o lado e falar assim: quem está precisando de uma palavra de esperança? Eu tenho uma palavra de esperança para compartilhar. Tem um amor dentro de mim que eu tenho para distribuir. Você tem, você está cheio, meu irmão, cheio desse amor. Você sai daqui renovado, fortalecido, revestido, para que mesmo que uma liderança incoerente questione você, para que mesmo que o seu chefe não seja capaz de reconhecer o seu profissionalismo, a sua dedicação, a sua competência, você diga assim: o Senhor vai me honrar, o meu Deus me vê. E eu já vivi momentos profissionais assim, onde eu era o Zé Ninguém,
E Deus reverteu toda a história. Não tenho tempo para compartilhar esse testemunho aqui. Mas é isso que Deus faz. Às vezes a gente está numa situação em que estão nos sugando, que não estão reconhecendo, e que nós não estamos percebendo o resultado do nosso compromisso, da nossa dedicação. Mas você fala assim: o Senhor me vê. E no tempo certo, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. E a bênção do Senhor está sobre sua vida, meu irmão. Você precisa crer nisso. Se você estiver revestido desse poder, você vai ser uma igreja que escolhe estar com pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com a igreja. Tinha um problema lá. Isso acontece logo no início da igreja, capítulo 6. As viúvas dos gregos estavam sendo tratadas com diferença e estavam dando prioridade para as viúvas dos judeus. Essas coisas de ser humano, né? Ser humano é complicado. A gente tem uma tendência de tratar melhor com quem a gente tem afinidade e manter a uma certa distância aqueles que a gente não está muito bem alinhado. E aí o que a liderança faz? Fala assim: vamos escolher homens, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo para serem os diáconos da igreja, para eles cuidarem disso. Nós precisamos estar alinhados e sermos um discípulo cheio do Espírito Santo para poder realizar milagres e maravilhas, ver o mundo espiritual, estarmos prontos para morrer por Cristo. Foi isso que Estevão fez. Pois bem, como é que você está nessa manhã? Está cheio do quê? Está vazio? Secou a fonte? Está cansado? A gente se cansa, né? Quer ver uma coisa que me desgasta emocionalmente? É eu fazer sala, né? Como eu disse, eu sou um pouquinho autista. Então, relacionamentos de social tá ali, não é que eu estou sofrendo, né? Eu tenho que ficar aqui. Não, eu estou lá. Então, vamos conversar. Chega o final do dia, eu estou assim, esgotado, cansado. Você fala assim: isso não é normal. E eu só fui descobrir que era um pouquinho autista depois que a minha filha se tornou psicóloga. E aí eu voltei da escola com ela conversando e ela falando: não, o autista é assim, assim, assim. Eu falei: sou eu. Ela vinha compartilhando, né, os tipos. Eu falei: eu me identifico com isso aqui. Eu tenho um pezinho nesse negócio aí. Não gosto de barulho, não gosto de muvuca, não gosto de lugar com muita gente. E cada um de nós tem situações que nos incomodam, não tem como você mudar. Aí você fala assim: uma pessoa que tem dificuldade de ser, né? E aí eu me olhava e falava assim: como é que você, pastor, você não gosta de ficar perto de muita gente? Eu falei assim: é impossível. Deus faz milagre, né, meu irmão? Não faz? Deus faz milagre. Ele nos ajuda. E Ele transforma. E Ele aperfeiçoa. Mas às vezes Ele não muda tudo que a gente queria que Ele mudasse. Eu não sou afetuoso que sai aí beijando, abraçando todo mundo. Para mim era traumático, meu irmão. Quando eu fui para Atibaia encontrar uns homens que queriam me beijar, eu entrava em trauma. Os barbudos tocando no meu rosto. Ai, meu Deus. Mas era Deus me treinando. Meu irmão gostava de mim, ia gostar. Não era aqueles beijinhos de leve. Enchia a boca na minha bochecha. Ah, meu Deus do céu. Mas era treinamento, aperfeiçoamento. E a gente tem que estar disposto a sair da nossa zona de conforto e a entender que Deus move o seu Espírito. E o plano que Jesus tem para nós, sermos cheios do Espírito Santo para fazer as obras que Ele planejou. E eu preciso dizer: eis-me aqui, Senhor. Me ajuda a fazer a Tua vontade, me envolve nos Teus planos. Me tira dessa vida vazia que me engana, que me manipula, de pessoas que agem com segundas intenções. Tem coisas que a gente não gosta. Tem palavras que nos afetam e a gente precisa dizer um para o outro isso, meu irmão. Às vezes alguém dispara um gatilho e a gente nem sabe porque aquilo nos incomoda tanto.
Sua esposa pode em algum momento de frustração chamar você de bobo, de tolo, de lerdo, mas se ela chamar você de panaca, você vira o bicho. E você fala assim, não, panaca não. E aí você não sabe nem por que aquela palavra te dispara um gatilho de irritação e de incômodo, e de repente você só precisa falar assim, nunca mais, fala qualquer outra coisa, mas não fala panaca. Aí se ela for daquelas, né, panaca. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer quem está perto da gente. A minha filha não gosta que eu chamo ela de idiota. Então eu não vou falar. Vou falar todas as outras coisas. Você é lerda, sem noção, morrinha. Mas eu não vou chamar ela de idiota. Porque se fere, não faz sentido eu falar uma coisa que fere o outro. Não faz sentido eu disparar um gatilho que a pessoa perde o controle. É como às vezes alguns tipos de brincadeira. E homem gosta de brincar e fazer piadinha, tirar barato, né? Está na natureza do ser humano, alfa, macho, fazer brincadeira para zoar. E aí eu sempre oriento, a brincadeira só é divertida quando os dois se divertem. Se você perceber que o outro não está se divertindo, não é brincadeira. Nós estamos aqui, irmãos, e precisamos nos apoiar mutuamente como igreja. Precisamos cuidar do centro de treinamento que Deus nos deu, nossa casa, nossa igreja. E fazer desse lugar um lugar onde a presença de Deus se manifeste, onde nós nos enchemos do Espírito Santo. E toda vez que nós tivermos uma oportunidade, ninguém vai nos impedir de fazer a obra do Senhor. Nos capítulos 17 a 20, os líderes dão uma surra em Pedro e João. Diz assim, vocês não saem por aí ensinando mais desse nome. O texto diz assim, para impedir que se espalhasse mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. E então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não obedecer a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. A quem você vai obedecer? A quem você está correspondendo às expectativas? São de pessoas que não enxergam o propósito de Deus? Você está esperando a aprovação de quem não vai reconhecer o seu valor? Você vai corresponder aos impulsos naturais da sua vida? Ou você quer corresponder à voz do Espírito Santo? Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai ser alguém passivo, que só reage aos padrões de comportamento, e não ganha maturidade, não cresce, para dizer, não, aqui eu não vou ser reativo, aqui eu vou agir dentro do propósito de Deus. Eu vou ser o pacificador nessa situação aqui, sou eu. Senhor, me dá as palavras certas. Senhor, eu quero ser o sacerdote dentro da minha casa. Deus, eu preciso ter a palavra de direção para a vida dos meus filhos. Eu quero ser o porta-voz do Senhor. Eu quero ser um profeta teu quando eu estou conversando com as pessoas que eu amo. Eu não quero ser alguém só que está lá reprimindo, questionando, julgando, acusando, apontando, maldizendo, se frustrando e esbravejando as nossas decepções e frustrações. Eu quero ser sacerdote e profeta do Senhor, aonde quer que tu me enviares. Eu queria chamar o grupo para a gente cantar de novo esse louvor. Eu sei que está um pouquinho avançado no horário, mas eu quero convidar você a orar comigo. Porque às vezes a gente pensa que essa música, que esse chamado do Senhor, parece esse negócio do missionário que vai lá para o outro lado do mundo, né? Para onde quiseres me mandar eu vou. Se eu for lá para a China, eis-me aqui, Senhor. O Senhor vai me mandar lá para a Europa, e eu quero conhecer todos os países lindos. Eis-me aqui, Senhor.
Ou tem que ser aquela coisa bem, né, desafiadora. Eu vou para a África, no meio do mato, morar nas tribos e ficar pelado por lá. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas a gente não eis-me aqui o Senhor dentro de casa. A gente não consegue entender que eis-me aqui, Senhor, para ir até a padaria, para conversar com o dono da mercearia. O eis-me aqui, Senhor, para ser o seu instrumento lá dentro da escola e cumprir o meu chamado, na alegria ou na dor. Mas vai ser difícil a gente fazer isso se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Porque aí a gente vai revidar, a gente vai reagir, a gente vai ser parte do ambiente que nos consome, que nos desgasta, que nos decepciona, que anula a nossa identidade, que tira o nosso valor. Quando nós damos mais crédito para a mentira do que para a verdade, meu irmão. Nós somos amados de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Paulo escreve aos Efésios, diz assim: nós agora éramos filhos da ira, mas agora nós somos filhos da luz. E Deus quer nos encher dessa luz gloriosa. Que nós possamos nos revestir deste poder. Se coloque de pé, nós vamos louvar. Faça deste louvor a sua oração, o seu clamor a Deus pela sua presença, pelo manifestar do Espírito. Fala assim: Senhor, aperfeiçoa essa obra que o Senhor começou na minha vida. Me ajuda a ser influente dentro da minha casa. Que as palavras que saiam de mim sejam palavras que abençoem e que edifiquem. Que eu tenha misericórdia para exercer paciência para aqueles que me desgastam, aqueles que me consomem. Me dá um olhar de misericórdia e graça, Deus, para aquele que é um problema na minha vida. Eu quero ser luz do Senhor e não depende de quantas trevas estão lá. Eu não quero que as trevas inundem o meu interior. Elas podem estar à nossa volta, meu irmão, mas elas não podem preencher o nosso interior. Pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor. Levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei.
verdade, meu irmão? Dependo de ti, preciso de ti. Ó Deus amado e poderoso, nós estamos essa manhã na tua presença e nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, a não nos contentarmos apenas com saciar a sede do momento, de lidar apenas com aquilo que nos incomoda. Nós queremos ser mais influentes, Deus. Nós queremos ser luz no meio das trevas. Queremos transportar do teu Espírito Santo. Queremos que o Senhor aperfeiçoe a boa obra que o Senhor começou em nós. Queremos ser o povo que proclama esta verdade e que vive, Senhor, sendo cheios, andando no Espírito, sendo direcionados pela tua vontade, não a reagirmos por impulso às circunstâncias. Que pessoas não nos influenciem. Que a maldade deste mundo, de algumas pessoas que estão sendo instrumentos do mal, não atinjam a nossa mente, o nosso coração. Blinda-nos com a tua presença gloriosa, Senhor. Mente e coração guardadas diante do teu altar. Ideias e planos e sonhos que estão alinhados com o teu querer, Senhor. Conduz cada casa, cada família, cada relacionamento de pai e filho, marido e mulher, entre irmãos e amigos. Faz de nós, Senhor, instrumentos de bênção na vida daqueles que estão próximos de nós. E usa cada filho teu aqui como profeta e sacerdote do Senhor. Porque nós somos o povo que o Senhor planejou para esse tempo. Nós somos os sacerdotes, a nação eleita, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar essas boas novas que preenchem o nosso interior, que dá razão para o nosso viver, que acalma a nossa alma, que tira de nós a ansiedade excessiva, que elimina de nós a preocupação destrutiva, mas que nos dá sabedoria e entendimento para planejar e sonhar junto com o Senhor, Pai. Permita que os teus filhos planejem e sonhem, mas que esses planos e sonhos sejam produzidos pela presença do teu Espírito Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.